Oi, eu estava aqui pensando o quão importante é a gente parar para refletir sobre assuntos que incomodam a gente, né? Então, tem alguns assuntos que incomodam tanto que a gente simplesmente prefere fechar o olho, não, não quero ver, não quero ouvir, não quero falar, não quero pensar, mas essas coisas acontecem e existem, então é sim importante a gente ouvir, a gente pensar, a gente falar. E esses dias eu estava pensando sobre um assunto que particularmente me incomoda bastante, que é a indústria pornográfica. Parece simples, inofensivo, né? Vou pesquisar um vídeo aqui, vou me satisfazer, não estou fazendo mal a ninguém. Mas a gente nunca pensa no por trás, né? Em tudo que envolve, todo o sofrimento que essa indústria traz. Eu estava lendo que 66% das pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho são doentes. Então, elas trazem algum tipo de doença sexualmente transmissível. E dessas 66%, 70% são mulheres. Fora toda essa questão de saúde, que ninguém está preocupado, ninguém está nem aí com a saúde alheia, tem toda a parte de exploração, né? Então, relatos absurdos de mulheres que fazem coisas que não gostariam de estar fazendo, que são colocadas em situações horrorosas, todo tipo de exploração, exploração infantil, que é inimaginável e absurdo. Mais absurdo ainda é saber que tem gente que assiste e acha ok, né? Então, isso é gravíssimo. E eu fico me perguntando o que isso está causando na nossa sociedade, né? Que, na minha opinião, tem se tornado uma sociedade cada vez mais doente. Os maiores espectadores desses vídeos têm entre 12 e 17 anos, ou seja, são crianças, né? E o que elas estão aprendendo? O que o futuro da nossa sociedade está aprendendo? Então, eles são curiosos, vão pesquisar, quero saber sobre sexo, e acabam caindo nesses vídeos horrorosos, assustadores. E 90%, gente, desses vídeos que são os mais vendidos tem algum tipo de violência contra a mulher. Então, o que essas pessoas estão aprendendo? O que esses jovens estão aprendendo? Que bater em mulher é comum, que fazer alguma coisa contra a vontade da parceira é ok, que xingar é ok. Então, que a gente precisa parar para pensar o que isso traz de consequência, né, para a nossa sociedade. E o mais assustador para mim é trazer o corpo da mulher como um objeto, né? Aí ligamos a um outro assunto que é uma outra face da mesma moeda do assunto da indústria pornográfica, que é a prostituição, né? Então, trazer o corpo da mulher como um objeto que está à venda, né? Objetificando totalmente o corpo da mulher. Então, para falar sobre isso, o que eu acho extremamente importante, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que vai saber falar com a gente, assim, maravilhosamente. Ela pesquisou muito sobre isso, porque recentemente ela é atriz, recentemente ela fez um papel na TV de uma personagem que tenho certeza que todo mundo conhece, e ela pesquisou muito sobre o assunto, e ela é maravilhosa. Eu vou chamar ela aqui, sem muitas delongas, vou chamá-la, que vocês vão adorar. Olha ela aí, nossa blogueirinha do fim do mundo! Oi, linda, Maravilhosa! Tudo bem? tudo bem com você? Tudo bem, sua linda. Ah, você que é. E Que aí, bom. que delícia estar conversando com você, estar tagarelando com você um pouquinho. Eu tô amando Muito. acompanhar. Tô amando acompanhar você. Você tá Ai, demais, você obrigada. tá incrível, seu conteúdo tá demais. Desculpa, cachorros. Eu também tô amando acompanhar você. Tô achando incrível a sua criação de conteúdo agora. E eu amo como você é diversificada no seu conteúdo, sabe? Eu amo como você faz um pouco de tudo, assim. Acho É, incrível. é importante a gente falar algumas coisas, né, que a gente tem como tabu aí, e tem gente que não quer falar, a gente não quer enxergar, não quer ver, porque às vezes é dolorido demais falar sobre certas E coisas, mas é muito importante, né? Pode uma coisa, deixar. posso prender meu cachorro? Só um segundo, peraí. Pode, óbvio. Deixa solto, não me incomoda, viu? Ah, eu acho meio incômodo, peraí. Oiê, desculpa. Imagina, sua linda. Então, e eu trouxe você aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto que ninguém conversa e eu acho assim extremamente importante, que é a indústria pornográfica, né, que mobiliza aí bilhões
por ano, assim, absurdo, é um horror. E eu fico refletindo aqui o que isso causa na sociedade, né? Principalmente, o que mais me incomoda é ver essa objetificação do corpo da mulher, né? E não só a indústria pornográfica em si, como o que uma outra face da mesma moeda é a prostituição, né? Então, eu acho tudo a ver te trazer aqui para falar sobre isso pela Bruna Surfistinha que você acabou de fazer, que foi super sucesso e que você fez assim maravilhosamente, interpretação assim perfeita. E que é uma história verídica, né? Que é real, e eu imagino que deve ter tido uma inserção sua, um estudo muito aprofundado seu no assunto. Então, eu queria saber de você como que foi esse seu processo, como que foi tudo isso, o que você acha, né, sobre tudo isso que tem acontecido. Ah, sim. Ah, muito obrigada por conversar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto tão importante e é um tema muito difícil, assim, até mesmo dentro do movimento feminista, eu acho que é um tema que separa um pouco a opinião das mulheres. Eu acho que tem uma grande parte das mulheres que enxerga na prostituição uma possibilidade de liberdade sexual da mulher, assim, eu já até li muito a respeito de mulheres falando como isso também pode ser o empoderamento do corpo da mulher, como se a prostituição fosse também um lugar em que elas tivessem direito do próprio corpo e da própria sexualidade e que isso era uma posição política, assim, muito importante para essas mulheres. E eu entendo muito esse lado, assim, eu li algumas mulheres que falam sobre isso, principalmente duas mulheres que, se não me engano, são do Rio de Janeiro, que é a Mara Moira e a Indianara, que são mulheres que são prostitutas e elas são mulheres trans, assim, então eu entendo também que elas falam, elas têm um outro lugar de fala que é diferente do meu, ao mesmo tempo em que quando eu ouço esse tipo de afirmação, eu também tendo a problematizar um pouco isso, pelas coisas que eu também, como você mesmo disse, eu tive que mergulhar muito nesse universo por causa da Bruna Surfistinha e eu conheci muitas mulheres de diferentes origens, tanto mulheres da prostituição de luxo, assim, então de casas de luxo aqui de São Paulo, tipo o Café Fotô, até mulheres do Baixo Meretrício, no Rio de Janeiro, assim, então na Vila Mimosa, ou então na Glória, bairros no Rio de Janeiro que eram como se fossem puteiros mais de baixa renda, assim, e eu conversei com essas mulheres muito diferentes entre si e eu via alguns elementos em comum de histórias que elas me contavam e para além de histórias pessoais, eu também vejo uma coisa estrutural na prostituição, que eu acho que nós mulheres, a gente é levada a crer que a gente é difícil construir essa frase Sim, sem sim. parecer que estou fazendo uma verdade absoluta, assim, mas é que eu acho que assim, a gente vive num mundo em que o nosso corpo é muito sexualizado, né? A gente é muito objetificado. Então, os nossos corpos são usados para vender cerveja, corpos são usados para vender, às vezes até móveis de decoração. Eu lembro que teve uma polêmica recente de uma loja que usava mulheres seminuas para vender móveis de decoração. Assim, a gente usaria Uhum, uhum, papelada para isso, sabe? uhum. Para além, assim, a nossa autoestima está muito ligada a quanto a gente é desejada por homens, o quanto a gente é desejada sexualmente por homens, então o quanto a Uhum. gente é gostosa. São coisas que são construídas culturalmente há muitos e muitos e muitos anos. Então, eu acho que uma mulher que escolhe pela prostituição para se libertar sexualmente é uma mulher que está dentro de uma sociedade machista, assim como uma mulher que escolhe por ser atriz pornô, sabe? Eu acho que dentro dessa sociedade machista, isso parecem escolhas genuínas para se sentirem empoderadas, mas o quanto isso de fato empodera as mulheres, quanto isso na verdade não é uma manifestação de uma prisão, tipo, só De que anos, disfarçada. uma prisão de anos que agora Sim, ela se vê liberta e ela pode tudo e já não tem mais controle dessa liberdade, né? exatamente. E que é uma prisão que é um pouco disfarçada, assim, de liberdade, eu acho. Porque, enfim, o quanto muitas mulheres... Juro, 100% das mulheres que eu perguntava por que vocês escolheram pela prostituição, todos respondiam pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo dinheiro. Então, também tem uma coerção financeira que leva as mulheres para essa escolha, sabe? Se as mulheres... daí tem esses argumentos perversos, tipo, mas não precisa escolher ser puta, você pode... Ou, sei lá, ser atriz pornô, você pode escolher
ser faxineira, você pode escolher fazer qualquer outra coisa, você pode... É muito doido, porque a gente entra num lugar muito desumano do debate, que é achar que as pessoas, entre morrer de fome e ser prostituta, você pode escolher entre uma coisa como se existisse, como se isso fosse escolha, sabe? Isso não é escolha, isso é falta de escolha, isso é falta de oportunidade. É ausências de coisas que marcam essa escolha, e não nossa, uma possibilidade, um mundo possível para mim. Não, é a carência de ter outras opções, sabe? Então, enfim, eu acho que é um debate que eu amo fazer. Tipo, que bom que você me convidou, porque eu adoro falar sobre esse assunto, porque É é muito complexo. É complexo, porque até porque tem isso, exatamente esse lado que você falou. Tem mulheres que estão se sentindo libertas e traz todo esse negócio de empoderamento, sou dona do meu corpo e faço o que eu quiser com ele, né? Mas por Sim. outro lado, traz uma consequência, acho muito complicada em termos de sociedade, né? E termos das mulheres em geral. Então, assim, a mulher hoje em dia, se ela usa uma roupa um pouco mais ousada, quer dizer que ela está ela está se insinuando para outras pessoas, porque ela quer alguma coisa. A mulher, ela é vista muito, realmente, o corpo da mulher é visto muito para o sexual, né? E isso é muito, muito complicado. Você está literalmente objetificando o corpo da mulher. Ou seja, isso dificulta muito a nossa liberdade. No fim das contas, é muito ambíguo, é muito complicado, porque você tá, na verdade, você tá achando que você tá sendo liberta, fazendo o que você quiser, mas por outro lado, você não tá sendo liberta, você tá ficando cada vez mais presa, porque você quer se abrir, você quer se mostrar, mas você não pode. Entende? Você não pode, então, assim, as mulheres não podem ficar se despir. Hoje ver o nu é tipo uma coisa, é um tabu. O nu feminino, principalmente, é um tabu, né? Então é muito complicado isso. E isso a gente vê que a prostituição, a indústria pornográfica é uma coisa que educa, né? A gente, tipo, os jovens, eu tava falando, inclusive, aqui antes de você entrar, que o maior público desses vídeos, desses conteúdos, tem entre 12 e 17 anos. São jovens, então o que eles estão aprendendo? E muitas vezes os conteúdos não são saudáveis, né? Eles não incitam o sexo saudável, eles incitam a violência, eles incitam demonstrar atos agressivos como forma de tesão, né? Então, e aí o que isso causa pra gente? Poxa, estamos vendo aí agora esse estupro culposo. Pô, Pois é. tipo assim, estuprei, não sei, não sabia que eu estuprei. Tipo, meu, olha a consciência que isso traz para nossa sociedade. Então, na minha opinião, isso está tornando muito doentio, ao mesmo tempo que seja tipo uma coisa, opinião de liberdade para algumas, para outras é uma coisa muito, meu Deus, né? E incita a violência, você não acha? Com certeza, com certeza. E é isso, exatamente o que você falou. A entrada para a sexualidade para os homens é muito, e para as mulheres também, mas eu acredito que muito mais para os homens, e de maneira muito mais aberta e muito mais aceita, a entrada sexual é pela pornografia, né? Então, os moleques começam muito cedo a ver pornografia, então o que eles entendem de sexo é um sexo que pode ser muito violento com as mulheres, como você mesmo falou. Então, e também eu acho que isso, a sexualidade do homem também, historicamente, é muito melhor trabalhada, é muito mais falada, por exemplo, é muito normal que pais ou tios levem os próprios filhos para perder a virgindade num puteiro. As mulheres prostitutas que eu conversei falavam muito disso, que é muito normal familiares levarem moleques de 13, 14 anos para um puteiro para perder a virgindade, sabe? E nós mulheres, a gente não tem isso, sabe? Eu já ouvi de amigos meus, assim, que eles faziam quando crianças competição de punheta. Eles ficavam um do lado do outro, batendo Nossa, punheta. nunca vi isso. Nunca vi. Nunca ouvi. Não, nunca, tipo assim, mulheres, meu, nunca, a Ah, gente não nem é, falava sobre exato. isso. Não, exato. E homem tinha aquela coisa, tipo, eles, sei lá, na nossa infância, eles pegavam a Playboy, eles viam a Playboy, tipo, tinha essa coisa juntos, entendeu? Eles compartilhavam a sexualidade, falavam sobre isso. Eu acho que tem essa coisa de as mulheres não, é escondido, sabe? Masturbação é tabu até hoje, não se fala sobre isso, sabe? A gente não fala sobre isso. Até essa coisa da pornografia para a mulher é uma coisa meio escondida. E, cara, tudo isso interfere na nossa sexualidade pro resto das nossas vidas, pro resto das nossas vidas. Então, Exatamente.
tem que rolar uma mudança muito forte, assim, desse lugar, porque a mulher também, a gente também está muito acostumada a olhar o prazer do homem antes para depois olhar para o nosso. Então a gente finge que goza para fazer Fim o de cara. orgasmo. Porque a gente Muito. quer satisfazer ao outro, sempre o outro, e não tá pensando no nosso. É por isso que eu sempre falo de autoconhecimento, o que que você gosta, estar preocupada com o que você quer, né? E jamais aceitar. A mulher, ela tá propensa a aceitar muito mais do que o homem aceita, né? A mulher aceita fazer coisas assim absurdas que não tá com vontade de fazer para satisfazer o homem, e isso é histórico. Isso é uma coisa que vem ali de longe, que a mulher é a posse do homem, né? E isso eu acho que está vindo sendo desconstruído agora com o tempo, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso que a gente falou, acho que a liberdade, a gente tem uma visão um pouco conturbada do que é ser livre, né? Sim, sim, E, total. e você, a sua experiência, assim, com a Bruna Surfistinha, como que foi isso, assim, as gravações, enfim, para você, isso aí era um tabu, e aí depois, o que que mudou sua vida, assim, depois das gravações? Então, antes de fazer a Bruna, eu só tinha atuado numa série antes, que também era de prostituição. Eu não fazia uma prostituta nessa série. A série chama Oscar Freire 279, que passava no Multishow. E eu fazia a prima da protagonista, que fazia uma prostituta. E a minha personagem, uma hora ela achava meio, quando ela descobria que a prima era puta, ela ficava meio curiosa, assim, e se metia num programa, fingia que ela era a prima, assim, se passava pela prima na internet, fazia um programa e era um desastre, ela detestava, não sei o quê. Então eu tive só uma cena de sexo. Essa cena de sexo, pra mim, nessa série que eu fiz em 2011, foi muito difícil de fazer, muito. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu pedi na hora pra fazer a cena com o sutiã, porque eu não queria nem mostrar meu peito. Enfim, foi o ó, assim. Então, quando em Uhum. 2015 eu passei no teste para fazer a Bruna Surfistinha, eu pensei, ferrou, eu vou ter muita dificuldade, porque a cena eu já É tinha. sexo o tempo inteiro, né? Exato, assim, o sexo vai fazer parte do roteiro, obviamente, e é isso, eu vou ter que me acostumar e não sei se eu vou conseguir e tal. E aí eu fiz um processo de preparação bem longo, foram 2 meses e meio de preparação, só de ensaios e tudo mais, lendo o roteiro, destrinchando a história, conhecendo mais a personagem, criando a minha personagem, né? Criando a minha Bruna. É claro que é baseada na vida da Raquel Pacheco, mas eu ia ter que encontrar em mim a matéria-prima para fazer essa Bruna, assim. Tipo assim, obviamente eu sou muito diferente da Raquel, a história de vida é muito diferente. A Raquel tem uma história da família muito religiosa e muito conservadora e que foi muito dura com ela na adolescência dela. Eu tenho uma família que me apoia em absolutamente tudo que eu faço, inclusive para fazer a Bruna. Tipo, vai lá, Maria, é incrível, sabe? Então eu falei, bom, mas eu vou ter que encontrar em mim os meus tabus, os meus medos, a minha força, a minha vontade, o meu tesão, as coisas que tangenciam com a Bruna para fazer essa personagem da maneira mais verdadeira que eu puder. E, cara, quando eu fiz a primeira cena de sexo, eu tava com muito medo, eu tava com frio na barriga absurdo, assim, foi logo sei lá, na terceira diária, foi muito rápido, assim, que eu já tinha uma cena de sexo para fazer. E depois que passou, eu falei, Foi é isso. isso. Então tá bom, eu consigo fazer, assim. Porque, de fato, as cenas... Eu acho que tem uma coisa... Teve uma preparação que me ajudou muito, assim, de entender que o sexo para Bruna tinha um tanto de prazer, mas também tinha um tanto de compulsão, de preencher o vazio, que isso para mim dramaturgicamente era muito interessante e que daí fazia que eu tirava o peso da cena de sexo, como uma cena de sexo. Para mim era para contar uma história que era importante de ser contada. E me fala uma coisa, como que foi isso? Porque é realmente cenas muito quentes, assim, e para você. E como que foi essa relação com o nu, de você ficar nua ali na cena, e o medo de, eu não sei, sei lá, às vezes nessa sua profissão, né, de ser até, tipo, ter alguma coisa de abuso ali no meio do set, existe alguma coisa assim, esse medo, pelo menos, enfim. Porque você está Ah, completamente vulnerável, né? super, super. Mas é louco, porque assim, tem uma relação de confiança que você vai construindo com o diretor, com o diretor de fotografia, com todo mundo que tá ali no set de filmagem muito próximo de você, você vai construindo uma relação de confiança que é tudo, assim, tudo, tudo, tudo. Você tem que confiar naquelas pessoas, porque ali na hora da cena do sexo é muito difícil você pensar, nossa, vai ter depois milhares de pessoas me assistindo. A sua primeira preocupação é as pessoas do set te assistindo, né? Tipo, porque
São essas pessoas que estão te vendo ali pelada, que podem sacar um celular e tirar uma foto de você, que nem Aham, aconteceu aham. com uma atriz recentemente, a Paola Oliveira, que sofreu um abuso de um cara que fotografou ela nua no set e essa foto viralizou, sabe? Isso é um absurdo, isso realmente Absurdo. dá muito medo, assim. Então, essa confiança com as pessoas que estão ali perto de você é a primeira coisa. E isso eu sempre senti muita confiança no Bruno, assim. Sempre a equipe era muito parceira, todo mundo muito respeitoso. O set é um ambiente muitas vezes masculino, porque, enfim, tem uma galera da maquinária, da elétrica, que é uns caras... É basicamente masculino, né? Imagino que você devia ser uma das únicas mulheres. Assim, o set da Bruna, principalmente na primeira temporada, era um set bastante feminino. Tinha muita mulher em posição de cabeça na equipe, que era incrível, assim. Era diretora de fotografia, mulher, diretora, mulher, assistente de direção, continuista, platô, um monte de equipe, assim, um monte de função mulheres. Era incrível, assim. Era um set muito girl power, assim, no Irado. melhor sentido da palavra. Era muito incrível. Mas isso é muito importante, ter essa confiança. E também ter a confiança, obviamente, com os atores que você está contracenando. Eu tive muita sorte nessas 4 temporadas, porque eu sempre lidei com gente muito profissional, muito técnica, sempre muito parceira. Mas eu tive 2 experiências muito ruins. Na última temporada, tipo isso, aos 45 do segundo tempo, na última temporada, para acabar, eu tive 2 experiências seguidas, um dia depois do outro, com 2 atores que foi muito ruim. E eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, nenhuma entrevista. É a primeira vez que eu falo, mas eu acho que é importante falar. Tiveram 2 atores que passaram completamente do ponto, assim. Teve um cara que era uma cena de um homenagem, era um cara comigo e com uma outra atriz. E o cara era muito folgado, assim. Tipo, Usou, entre um usou, take e usou disso como, tipo, uma desculpa para ser safado. exatamente, é exatamente isso. Ele ficou sendo safado, entre um take e outro, ele falava, ai, vinha, dava mais um beijo, assim, não tava nem gravando, sabe? Ele vinha, queria meio chegar perto, dar um beijo, assim, falava assim, ah, deixa eu tirar uma casquinha aqui. Falava assim. E eu, Nossa! e eu, às vezes, a gente ficava se olhando, assim, É tipo, a gente legal não você fez isso. trazer isso, tipo, isso aí é É, abuso. Isso, exatamente. e a gente não enxerga, né? A gente não sabe o que é abuso. Exatamente. A gente fica Tipo, constrangida na hora, a gente não sabe como agir, assim. Tanto que ele falou isso, aí uma hora ele falou, soltou assim, tipo assim, era uma cena quente, super quente, uma cena de homenagem, imagina, que é o fetiche aham, dos homens. aham. Nossa, casaram com 2 mulheres, então ele tava ali fazendo com a gente. Aí corta, beleza? Daí ele fala assim: ai, eu não quero que essa cena acabe nunca. Tipo, oi? Tipo, Tipo, exatamente, zero profissionalismo, né? Tipo, zero zero. profissionalismo. E aí Essas, a gente. essas coisas que fazem com que a gente, tipo, puta, né? Esse é um trabalho como qualquer um. Você tá sendo profissional ali, tipo, meu, Sim, se toca, né? exato, Sabe? Nossa, que raiva. total. Tanto que assim, E aconteceu aconteceu isso alguma esse. coisa? Ele foi punido de alguma forma ou nada? Isso como se nada tivesse Não, acontecido. não, o que aconteceu foi que aconteceu isso e o cara ainda é um ator ruim, falando assim, bem sinceramente, ele não era bom ator, assim. E beleza, acho que nesse dia a gente não falou nada, nem chegou a falar nada, eu e a Ana, que era outra atriz, acho que a gente não falou nada, mas no dia seguinte tinha uma cena de sexo com outro cara e ele tava nu em cima de mim, claro, a gente com os tapa-sexo, né, que é o Uhum, que eles uhum, uhum. às vezes assim, nu em cima de mim, a gente entre um take e outro, aquela situação meio constrangedora, que você fica meio constrangida, assim, mas Lógico. tem atores que são profissionais, levam super numa boa e te deixam mais confortável. Aí esse cara solta assim pra mim. Você sabia que a Débora Seco no filme fazia sexo de verdade, né? Eu falei, quê? Claro que não fazia. Ah, não, porque é o que todo mundo fala, que só é tão de verdade assim no filme porque ela fazia de verdade mesmo. Ai, Eu falei, gente. aí eu olhei pra ele e falei assim: você não é ator? Como é que você me fala uma coisa dessa? Eu falei: o que que você tá insinuando pra mim? Que eu não faço, que pra mim nessa série não parece tão de verdade porque eu não faço de verdade, que eu não sou tão boa atriz? Ou que a gente deveria fazer sexo de verdade? O que que você tá insinuando? Eu não entendi. Aí ele falou: Gente. não, 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 não quis dizer nada disso. E, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Só que olha o que o livro me fala. Eu acho muito sem noção, sabe? Foram 2 experiências muito ruins que eu não gostei. E aí, depois desse dia, eu agora não lembro qual situação foi antes da outra, mas depois desse dia, depois desses 2 dias seguidos que aconteceram essas experiências, eu fui falar com os diretores e eu falei, gente, eu acho que tá faltando alguma conversa. Profissionalismo. É. É, eu não sei quem que tem que conversar com esses atores, porque assim, eram querendo, esses clientes da Bruna na série eram participações dos atores, eles vinham, Uhum. gravavam uma diária, alguns, né, Iam alguns em... personagens, Sim. mas esses não, eram clientes, então era uma cena só e iam E embora. Então aconteceu, tipo, um seguido do outro, né? Tipo. exatamente.
E daí eu falei, gente, qual que é o critério para aprovar esses homens? Porque, assim, bons atores, eles também não são, tipo, espetaculares, entendeu? Assim, Lógico. eles são respeitosos fazendo uma série de prostituição. Então, eu falei, tá faltando alguma conversa. Não sei se é do produtor de elenco, da direção, ou se sou eu que tenho que falar com esses caras, mas do jeito que tá, não dá pra continuar, assim. Eu não vou mais fazer esse tipo de cena, eu não preciso me sujeitar a isso na Lógico. quarta temporada. Nunca passei por Lógico. isso. 4 anos, Lógico. agora vai acontecer? Tipo, não quero. E Jamais. daí, a partir dali, eles começaram a ter uma conversa um pouco mais séria, assim, com os atores, porque realmente nunca tinha acontecido. Eu tinha dado muita sorte, mas aí quando aconteceu, eu falei, opa, tipo, Aí a aí. gente entra numa super situação delicada de abuso dentro do trabalho, principalmente numa situação em que você está mais vulnerável, né? Que você está falando sobre sexo, ou seja, a pessoa se sente mais à vontade de ser abusivo, né? Nesse caso, que é um absurdo. Mas você me fala uma coisa, Má, você, assim, nessa sua inserção e nesse contato que você teve com diferentes prostitutas, prostituições, diferentes prostitutas, né? Você acha que elas, muitas vezes, você falou que tem algumas que querem se empoderar e que estão fazendo isso porque elas realmente gostam. Será que elas realmente gostam ou uma coisa que realmente elas, é aquilo que você falou mesmo, preencheu um vazio delas e elas não sabem mais como sair, acabou entrando como virou um ciclo de vício, realmente não tem como se sustentar. Você acha que é realmente pelo prazer, assim? Você acha que existe, tipo, pessoas que fazem isso pelo prazer? Olha, eu acho que é louco, porque conversando com essas mulheres, inclusive a Raquel Pacheco, no livro dela, ela fala assim que ela sentia prazer e que muitas vezes tinham programas que é isso, contava os minutos para acabar, mas tinham programas que ela achava o cliente bonitinho, ela curtia e era quase para ela era unir o útil ao agradável. Ela ia ganhar um dinheiro e ela ia transar. E muitas delas falam que elas eram melhor tratadas por os clientes do que elas eram por homens na vida comum. Porque os homens estavam ali voluntariamente, queriam estar ali e tratavam elas bem. Assim, eu ouvi isso de muitas mulheres. Uma das mulheres que também participou da minha pesquisa era uma mulher que atendia por aplicativo. Então, ela colocava no aplicativo que ela era, sei lá, massagista. E os homens entravam em contato com ela falava, não sou massagista, sou garota de programa. E ela, assim, ela selecionava os homens, ela via foto dos caras, tipo um Tinder, né? Uhum, Ela via uhum. foto dos caras, ela só atendia na casa dela, ela tinha Aí as ela regras. tinha Então, mais assim, opção, né? Era uma prostituta com mais opção, porque ela tinha, ela tem um respaldo, financeiro, o respaldo financeiro não, mas ela tem uma condição financeira melhor do que algumas que talvez não tenham, né? Não podem optar, né? com certeza, mas é louco, porque eu também tinha essa impressão de que as mulheres não podiam optar. Eu acho que com certeza devem existir essas casas que as mulheres não podem optar. Óbvio que existe um cafetão ou uma cafetina que obriga as mulheres a transarem com qualquer cliente que entrarem. Eu acho que obviamente existe. Uhum. Só que as mulheres que eu conversei, até na Vila Ou Mimosa no mulheres que Rio, são elas vendidas, né? Tipo, que são sim, importadas de fora, que não sabem nem falar a língua e elas são obrigadas a fazer coisas que isso existe, a gente não pode tampar o olho, né? com Mas, certeza, assim como de prostituição infantil exato, exato. no sertão do Nordeste, tipo, que são garotas que assim, trocam, que fazem programas às vezes, por uma refeição. É assim, então, a prostituição é uma realidade muito difícil para se romantizar e se dizer, ah, sim, existe prazer. Existe prazer para umas mulheres muito privilegiadas dentro da prostituição, que podem escolher o cliente, que podem escolher quanto vão ganhar, que não vão compartilhar parte daquele dinheiro com o cafetão, assim, é uma minoria, entendeu? Mas eu acho que pode existir prazer, porque o prazer, o sexo, o tesão também entra num lugar muito obscuro nosso, assim. Às vezes, tipo, a gente não... Eu entendo que tem mulheres que sentem poder nisso, assim, de tipo Uhum, assim, o uhum. cara tá me pagando pra me comer. Tem um lugar de achar que isso é um poder, sabe? Aham, E, aham. sim, eu também não gosto de falar não tem prazer coisa nenhuma, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante problematizar, assim, da onde vem esse prazer? Por que que isso é um poder para as mulheres? E por que que o contrário não acontece? Por que que Aham. homens não se prostituem? Exato. Por que que mulheres não veem graça em pagar para transar com homens? Entendeu? Não é porque mulheres não gostam de transar, não é por isso, mas por que que esse mecanismo não é tão comum, sabe? Por que que homens, se é uma escolha
tão livre de preconceitos pela liberdade sexual, por que homens não escolhem se prostituir, né? Exatamente, exatamente. Mas sabe um dado muito assustador que eu vi? Uma porcentagem assim, absurda de homens que falam que tá tudo bem agredir puta. Ah, tudo bem, é puta, é puta. Então, assim, existe um preconceito, assim, absurdo também, né? Em que ser puta é o pior xingamento para uma mulher. Ah, essa aí é Sim. vagabunda, é puta, entendeu? Então, hã? Filha da puta, Filha né? da puta. É o pior xingamento, né? Sim. Então, e isso, eu não sei, mas isso me traz o pensamento de que a nossa sociedade, ela realmente tem esse negócio mesmo do obscuro, do ai, o tesão e aquela coisa, vamos fazer coisa errada, vamos não sei o quê, putz, é o que mais dá tesão. Mas eu não sei ao mesmo tempo quanto isso traz realmente uma sociedade doentia pelo Não, sexo, né? Porque isso é meio nojento até, sabe? A pessoa só pensa, sabe aquela coisa que traz um toque, sabe? A pessoa só pensa nisso, preciso. Você entende? Tipo, traz uma sociedade em que a pessoa realmente só pensa nisso. E isso é sim, tão fácil acesso hoje em dia, a gente pode entrar na internet, pesquisar o que for, e existem absurdos. Gente, tem gente que transa com animal, tipo, e tem gente que assiste, sabe? Isso sim. me deixa. É um horror. Não, Agora, e também como isso afeta outras coisas, né? Assim, porque a gente está também falando sobre a indústria da pornografia, como isso também. A indústria da pornografia é muito pedófila também, né? Tipo assim, extremamente. essa coisa da Vídeo busca de por novos. novinha. É. Exato. Então, querem pegar essas mulheres muito jovens, essa coisa ainda também que eu acho habita ainda esse desejo dos homens da virgem, né? Da mulher que ainda não foi tocada por outros homens e das mulheres todas depiladas e como isso também afeta as mulheres e como as mulheres olham para os próprios corpos. Então, as mulheres não também... E eu me incluo nessa, viu? Como as mulheres não Nos gostam, incluímos. tipo assim, a gente não gosta dos nossos pelos e muito dessa nossa repulsa com os nossos próprios pelos tem a ver com a pornografia, entendeu? E como isso foi introjetado pela gente, né? Não só os pelos, mas assim, eu tô me sentindo gorda, olha essa mulher, ela é incrível, ela é magra, não sei o quê, eu preciso entrar nesse padrão, eu preciso estar assim. Nós mulheres precisamos sempre estar seguindo um padrão que é esse, se não estamos enquadradas nisso, nós estamos excluídas disso e eu entro em sofrimento, né? E isso por esse lado também adoece as próprias mulheres, né? Não são só os homens que estão adoecidos com Não, com essa certeza. paranoia. As mulheres também e acaba trazendo muito preconceito, eu acho que acaba trazendo muito preconceito e uma disputa muito grande entre mulheres, o que é mais triste. Certeza. O que é Com mais certeza. triste ver, né? Então as mulheres, as pessoas que mais julgam outras mulheres são outras, as mulheres são outras mulheres, né? Sim. Isso é um absurdo. Agora É. você, Maria, o que você acha assim da profissão? Você tipo acharia, por exemplo, o seu filho, você acharia ok, tipo ele pagar para ter sexo? Qual que é a sua opinião quanto a isso? Olha, É se difícil eu de te- responder também. é ótima essa pergunta, mas nunca ninguém me perguntou isso. Então, é muito legal pensar isso. Se eu tiver um filho homem, eu acho que eu educaria para ele não consumir prostituição. Tipo, eu gostaria que ele não fosse atrás de transar com prostitutas, porque eu acho que tem uma frase que eu acho muito boa, que é assim: dizer que mulheres têm o direito de vender os próprios corpos é omitir que, na verdade, os homens têm direito de comprar os nossos corpos. Então, é assim, como é libertador, eu poder vender meu corpo, fazer o que eu quiser com o meu corpo, inclusive vender meu corpo. Mas, na verdade, o que está por trás dessa frase é que libertador é um homem poder comprar meu corpo, entendeu? Então, Uhum. realmente é libertador, Ou sabe? Então, seja, você tá dando essa liberdade pro cara. Você não sim, quer que o cara te veja como um objeto, você não quer que o cara fique te olhando com olhos de tipo, estou te comendo, mas você vende o seu corpo, sim. né? Você não, digo, uma mulher que representa outras mulheres, nós todas estamos nos representando, né? O que eu faço respalda sobre você,
Tipo, é a minha responsabilidade como mulher, né? Sim, exato. Mas assim, eu tenho muito respeito por essas prostitutas, porque elas passam por coisas que eu, no meu alto no alto dos meus privilégios, que pude pegar e fazer cinema, que pude ser atriz, que sempre tive plano de saúde, que se eu tiver, sabe assim, se eu Óbvio. quiser ter um filho amanhã, justamente eu vou poder pagar um pré-natal para uma cirurgia, uma obstetra maravilhosa, sabe? Tipo assim, eu vou ter toda uma condição para ter uma vida muito boa. E essas mulheres, tipo, uma delas que eu entrevistei, não, que eu conversei nessa época da Bruna, ela falava assim, cara, eu trabalhava como caixa nesse puteiro, eu trabalhava no caixa. O que eu ganho como prostituta em uma semana, eu ganhava em 2 meses como caixa, entendeu? Então, assim, eu vi essas mulheres sempre entrando com roupas incríveis e podendo pagar a escola pro filho. Eu falava, caramba, eu também quero isso, sabe? Então, Que tem uma triste, falta. né? A gente vive numa sociedade em que se paga mais pelo sexo do que por um Exato. trabalho, por uma professora, por exemplo, que Sim, está ensinando. Isso é triste, né? Porque é o tamanho desse mercado, olha isso. sim. E também elas entram numas assim, muitas delas falaram que assim, todas falavam que não queriam ser puta para sempre, então assim, não, eu quero ficar por pouco tempo nisso, assim, Só para quero juntar ficar um dinheiro, exatamente. Só que acontece que elas acabam tendo uma dívida maior do que quando elas entravam, porque você entra também um num vício, vício de ciclo vicioso. consumismo. É, tipo, você compra, então aí você compra um mega hair, aí depois você compra umas roupas, e você depois compra com droga, porque muitas mulheres na prostituição usam drogas e na pornografia também, então você entra num vício de drogas, assim, é comum, porque a vida noturna é muito difícil e exaustiva e cansativa, então você acaba, enfim, é um universo muito difícil, assim, então eu tenho vontade de, eu acho que essas mulheres têm que ser muito protegidas e elas tinham que ser. Muito. E elas não têm nenhuma proteção, não tem, não existe um sindicato, né? Tipo, não tem zero proteção. Aquilo, 66% das pessoas que trabalham com pornografia são doentes, têm alguma doença sexualmente transmissível. E quem tá ligando para isso? Ninguém tá ligando para isso. O pessoal tá preocupado em assistir o vídeo e se satisfazer, entendeu? Agora, assim, tem muitos conteúdos realmente de vídeos que ensinam muita coisa errada, né? Errada, violenta, né? Para os nossos jovens. Você acha que eu não tenho assim a menor, eu sou super ignorante na prostituição, eu não entendo absolutamente nada, eu não sei como funciona. Pelo que você entrou em contato, elas fazem algumas coisas que são mais ruins exemplos do tipo usam a violência no sexo ou elas fazem somente o que os caras querem que faça? Como que funciona isso? Então, as mulheres que eu conversei, inclusive, muitas falaram que elas escolhem sim os clientes, não são só. Eu achava que não, eu achava que tinha algumas que eram obrigadas a tudo, mas é isso. Tem algumas que. Todas que eu conversei, na verdade, falam que elas escolhem os clientes, então se elas não querem ir com o cara, ela não precisa ir. Tipo, se ela não Todas quer. dizem que Você diz o cara, tipo, é masoquista, sei lá, o cara quer espancar ela, sei lá, ela pode optar por. não, e antes mesmo disso, assim, até fora do quarto, estão ali no bar do puteiro e o cara chama a mulher pra ir pro quarto. Se ela não quiser ir, ela não vai. Tipo, eu não gostei do cara, achei ele feio, não tenho interesse, não vai. Tipo, Uhum. muitas falam que, assim, quando elas não querem ir com o cara, elas colocam o valor lá em cima. Então, tipo assim, eu cobro, então, X. Aí os caras falam, beleza, eu faço, elas fazem pelo dinheiro, Uhum, entendeu? uhum, Então, o uhum, dinheiro é o mediador delas uhum. muitas vezes. E uma vez dentro do quarto, eu acho que é tudo consensual. Porque é isso, é um acordo que se estabelece. Você me paga e eu faço o que você quiser. Na Só teoria, que, né? na teoria, Que a mulher claro, tá mas vulnerável ali, né? sim, mas eu acho que também existe uma coisa, assim, existem seguranças nessa casa que existe, por exemplo, uma casa que eu fui que ela falava que ela não era cafetina, que ela não ganhava nenhuma porcentagem em cima dessas mulheres, mas ela era gerente da casa. Ela protegia as mulheres, qualquer problema que elas tinham, elas podiam pedir para a gerência. Tinha um telefone dentro do quarto que elas podiam ligar, um botão do pânico, assim, que elas podiam apertar e a gerência entrava e a segurança entrava. Eu acho que tem algum tipo de. Eu acho que tem um consenso
Mas é obviamente que os homens podem passar do ponto. E é óbvio que existe o estupro dentro da prostituição, de homens que passam do ponto. Então, uma delas me contou que um cara, tipo, elas foram... O programa era no sítio dele, era passar o final de semana na casa dele. Eles iam... ela ia ganhar uma grana por isso. Só que teve um momento que ela falou assim, só que ele não queria parar de transar comigo. Era 24 horas por dia, era o dia inteiro ele queria transar comigo. O dia inteiro ele ficava pegando em mim. Eu falei, cara, eu tô exausto, preciso comer, preciso dormir, preciso tomar um banho. E aí ele começou a ficar violento quando ela começou a dizer não. E ela fugiu pro meio do mato. Ela falou, pô, eu vou morrer, que ele vai me achar aqui no meio do mato, eu vou morrer. Ela contou essa história assim... E ela conseguiu fugir, enfim, conseguiu ajuda e ela conseguiu se safar. Mas você imagina, realmente, assim, ela estava completamente vulnerável, estava no sítio do cara. Então, pode acontecer isso, claro, assim, existe estupro em qualquer lugar e na prostituição também, entendeu? Então, Sim. mas eu acho que elas devem, eu acho que também tem o fetiche que elas gostam de realizar o fetiche dos homens. Então, se eles gostam que elas se fantasiem, se elas gostam dessa coisa sadomasoquista, eu acho que se elas gostam de desejar fetiches, acho que rola. Mas a Raquel Pacheco conta no livro que teve um homem que pediu para ela se fantasiar de bebê. Colocar, tipo, Nossa. fraldinha e fazer... Ela falou, Nossa. desculpa, isso eu não faço. Isso eu não faço. Nossa. Nossa. Mas é engraçado, você falando, tipo, parece realmente, tipo, as pessoas tratam essas prostitutas como um objeto, né? Tipo, é um produto. E isso nossa, assim, tira totalmente o indivíduo, né? Não é um indivíduo, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. O cara contratou ela para ir pro sítio, então eu posso, ela não vai comer, ela não vai dormir, ela não vai tomar banho, ela não é uma pessoa, ela tá aqui simplesmente, somente para me satisfazer, e é isso. Chega a ser nojento, né? Enfim, acho que Certo, com certeza. dá pra gente, tipo, destrinchar isso e falar, assim, ficar horas batendo papo sobre isso. Acho que realmente é um assunto muito delicado, tem os dois lados, é um meio, assim, extremamente perigoso, é triste porque existe muita droga, a expectativa de vida de muitas dessas mulheres é muito baixa. Eu acho também que também tem a parte negativa de incitar a violência, incitar coisas negativas, e nós que somos feministas, né, e tentamos lutar pelo empoderamento e pela liberdade da mulher, acho que isso muitas vezes é um obstáculo, porque, enfim, as pessoas acabam julgando nós, mulheres, como Sim. isso, né, enfim. Mas é interessantíssimo e é importantíssimo a gente falar e a gente conversar sobre isso. Acho importantíssimo o seu papel, como a Bruna, é maravilhoso, porque mostra um pouco desse meio, como que é, né? Nós como seres humanos, a gente tem que ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro, ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, até para poder julgar, né, o que a gente acha e montar e construir uma opinião assim por cima, uma opinião concreta. Então, eu queria te parabenizar porque você foi maravilhosa, deu para perceber muito que você mergulhou mesmo de cabeça nessa personagem e foi pesquisar e foi entender, e é incrível, de verdade. Tá. Você quer fechar com alguma coisa importante algum recado importante que você acha legal compartilhar? Olha, vou fechar com uma indicação de um documentário que eu acho muito maravilhoso, que é um documentário que está na Netflix, que chama Hot Girls Wanted, que é sobre a indústria da pornografia nos Estados Unidos. E foi uma inspiração para a série da Bruna, para a série da Bruna não, para na minha preparação da Bruna na primeira temporada, a diretora pediu para eu assistir. Ela falou: é pornografia, né? Não é prostituição, mas eu queria que você assistisse porque eu queria que você visse a energia daquelas meninas, assim, que eu acho que a Bruna entra naquele lugar, assim, naquele clima ali, que são meninas muito novas numa indústria que é muito descartável da pornografia, que é isso, elas têm uma vida de profissional de 3 meses, porque depois elas deixam de ser as novinhas, então elas param de produzir filmes, e são meninas muito novas, muito vulneráveis, mas que também às vezes falam o quanto elas gostam daquilo e o quanto isso é assustador, porque é isso, é sobre isso que a gente está falando o tempo inteiro, que existe uma construção para as mulheres acharem aquilo bom e legal e libertador, e enfim, o documentário é realmente muito impressionante, mas eu acho que é bem bacana de assistir, então eu termino com essa indicação, porque eu acho que seria uma continuação desse nosso papo, que é tão importante. Maravilhoso, achei incrível. Vamos assistir. Amor,
Obrigada por ter participado, obrigada por estar aqui comigo, por estar dividindo aí sua experiência, foi incrível, parabéns, viu? Conta Muito comigo obrigada. sempre. E eu também preciso fechar com mais uma coisa. Eu queria te dizer que eu sou, assim, eu não tenho nem, eu fico até com vontade de chorar. Eu tenho muita admiração por você, Jéssica. Eu acho que você é uma mulher incrível. Eu acho que você é um exemplo, você tem uma força absurda, você é muito importante, assim, o que você faz, o seu trabalho, como você se coloca no mundo. Você é muito maravilhosa, então eu sou muito, muito sua fã, muito sua admiradora. Eu quero muito que a gente se encontre depois que essa pandemia passar, pra gente se abraçar, porque eu quero te dar um abraço há muito tempo já, porque você é muito maravilhosa, eu sou muito sua fã. Eu também quero muito te dar um abraço, porque eu sou sua fã igualmente. Você é demais. Muito obrigada. Você encheu meu coração de muito amor, sério. Obrigada Bom, mesmo. obrigada a você, amor. Um super beijo. Beijo, lindona.